Fala galera do Radioposts, mais um caso interessante, dessa vez o paciente jovem, 10 anos de idade, cursando com dor abdominal intensa no mesogastro à esquerda, realiza a tomografia do abdômen com contraste, então aqui a gente tem a fase arterial tardia do exame, ainda não é uma fase começando, a fase portal aqui, que você vê as veias hepáticas começando a se preencher, mas de fato uma fase arterial mais tardia do exame. E à medida que a gente avalia o exame, rapidamente a gente já encontra uma alteração significativa e a causa da dor. Então aqui a gente tem um cálculo grande, esse cálculo renal mede aqui os seus 10 milímetros. A densidade do cálculo está aqui estimada em 1.200, o que favorece a probabilidade desse cálculo ser um cálculo que tem cálcio na sua composição. Lembrando aí que tem alguns trabalhos que demonstram que à medida que a densidade é maior do que 600 unidades Hounsfield, provavelmente você está olhando para um cálculo que tem cálcio na sua composição, o que torna mais improvável que seja um cálculo de Struvita. Mas não é só isso. À medida que a gente avalia o exame, a gente vai identificar que esses rins eles têm uma morfologia diferente. Então você tem o rim direito aqui, ele cruza a linha média onde ele se conecta anteriormente à aorta com a outra unidade renal, a unidade esquerda. Então isso é uma anomalia de fusão renal. Essa é uma das anomalias renais mais comuns. Na verdade é a anomalia renal de fusão mais comum. O nome dela é rim em ferradura. E aí algumas coisas importantes para você saber do rim em ferradura. O rim em ferradura, você tem componente dele dos dois lados. Os componentes geralmente são fundidos pelo polo inferior. Ele não é uma anomalia de fusão tão incomum, então muito provavelmente se você trabalha com tomografia, você vai ver essa anomalia numa proporção aí de 1 para cada 400 exames de abdômen que você laudar. Eu já não sei se falei anteriormente, a maioria das vezes eles são fundidos pelo polo inferior dos rins. Esse dado ele é tão significativo que eu posso dizer que todos os que eu vi até hoje são fundidos pelo polo inferior. O que mais que você precisa saber sobre rim em ferradura, principalmente para sua vida, mas também para te ajudar a acertar as questões de prova? Como você tem uma alteração da posição dos rins pela fusão dos polos inferiores, você tem uma dificuldade na eliminação da urina por uma alteração na posição dos ureteres. Então você tem uma lentificação do trânsito da urina. E por que isso importa? Urina não foi desenvolvida, por assim dizer, para ficar parada. Ela tem que ser eliminada. Uma vez que você tem a urina, ela tem que descer pelo sistema coletor para ela ser eliminada, chegar na bexiga e consequentemente ser eliminada. À medida que você tem estase de urina, você aumenta risco de quê? De cálculo, tá aqui um exemplo lindo, já com certo borramento da gordura adjacente, a dilatação da pelve, discreto borramento adjacente. Então você aumenta o risco de cálculo, você aumenta o risco de infecção, estase de urina, infecção. E tem uma outra coisa que o rim em ferradura aumenta o risco, que é o risco de ruptura por causa de trauma. E isso é fácil de você entender, à medida que você vê a parte anterior do abdômen tá aqui, então qualquer esporte de contato, esporte que tenha chute, esporte que tenha colisão frontal, no Brasil não é tão comum, mas tem se tornado de certa forma mais famoso e mais frequente, o futebol americano, onde aqui você tem, se você medir pouco mais de 5 centímetros para você comprimir o rim contra a coluna. Se você olhar, a coluna está logo aqui atrás, então você poderia ter trauma com lesão renal, consequente hemorragia retroperitoneal. Então você tem esse aumento desses 3 riscos. Isso aqui é até um motivo para o pediatra, nesse caso, e orientar a, de certa forma, evitar esses esportes onde o impacto frontal é maior. Acho que isso foi um bom resumo do rim em ferradura. Conta pra mim se você já encontrou algum caso assim, se você teve dificuldade para descrever, se você já pegou rim em ferradura com cálculo, se você já viu neoplasia também nesses rins. Dessa forma todo mundo consegue aprender com os comentários
E se você ainda não curtiu o canal, já sabe, né? Dá um joinha no vídeo e assina o canal. Essa é uma forma elegante da gente ensinar para o YouTube que o conteúdo que a gente está compartilhando aqui ajuda você e fazer o canal crescer. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.